Se você acompanha aí as novidades de inteligência artificial, você pode já ter esbarrado aí no OpenClaw, que é uma plataforma nova que está fazendo muito sucesso. E você pode ter achado, interessante, mas o que que é? Como é que funciona? Como é que eu uso essa plataforma? Porque diferente de ChatGPT, de Gemini, não é só abrir um site e começar a usar. Tem instalação, tem configuração, tem terminal, tem um monte de coisa diferente. Então, nesse vídeo aqui, eu vou te explicar tudo que você tem que saber sobre o OpenClaw numa versão atualizada do dia de hoje. Você pode ver que aqui no canal já tem vídeos parecidos, mas a inteligência artificial está sempre mudando e já teve várias mudanças desde que eu gravei o último vídeo de configuração. Então, aqui é uma versão atualizada para o dia de hoje, para você conseguir instalar e usar o OpenClaw da melhor maneira possível. Então, vamos começar pelo começo, realmente, né? O que é o OpenClaw? Por que está todo mundo super interessado? O que tem de diferente do resto? Então, a diferença ela é bem simples de entender. O ChatGPT, o Gemini, você entra no site e você começa a conversar com a inteligência artificial. Você pode tirar dúvidas, pode pedir para ele gerar alguma coisa ali, um texto, uma imagem, um código, etc. Mas você tem que ficar lá falando com a inteligência artificial para ela gerar os resultados que você gostaria. Ela não é autônoma, ela não tem independência. Você tem que ficar lá pedindo e aí ela faz. Já o OpenClaw funciona de outra maneira. O OpenClaw permite que você tenha agentes de inteligência artificial basicamente autônomos, independentes. Então você pode ir lá dizer, olha, eu queria que toda segunda-feira você fizesse essa tarefa aqui, sei lá, ver as notícias e me diz quais são as mais importantes. E toda segunda-feira ele vai fazer isso e te mandar as notícias. Ponto. Você não tem que ficar pedindo de novo, chegar a segunda e você diz, oi, queria saber. Não. Você agendou essa tarefa com ele e ele vai fazer porque você já falou que era para ser feita. Ele não fica esperando por você pedir. Você pediu uma vez, disse que quer sempre e pronto, ele vai fazer sempre sem você ter que ficar lá pedindo de novo. Isso é muito útil, porque você pode ver que tem vários vídeos aqui no YouTube que é sobre como a pessoa deixou o OpenClaw trabalhando durante a noite, durante semanas e tal, e a pessoa ganhou dinheiro, por exemplo. E não daria pra gente fazer isso com o ChatGPT, com o Gemini, porque a gente tem que estar lá sempre pedindo. Enquanto o OpenClaw tem essa possibilidade de a gente nem estar trabalhando com ele no momento, está fazendo outra coisa, está dormindo, e ele está lá trabalhando por você. Então essas são as grandes vantagens dessa plataforma, é essa independência, essa autonomia do agente que você tem, dos agentes que você tem. Porque o OpenClaw você pode ter um único agente, ou seu projeto pode ter vários agentes, cada um fazendo uma coisa. Mas a gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente. Com isso entendido, essa grande vantagem do OpenClaw, o que a gente pode criar? Eu acabei de criar um projeto, por exemplo, que é para tentar monetizar uma conta no Twitter. Então, eu tenho agentes que ficam pesquisando o que está viral, agentes que escrevem novos tweets e agentes que analisam o que eu já fiz, né, o que meus agentes já fizeram, para ver se tá bom, o que tem que melhorar, o que a gente não deve mais fazer. Então, olha que prático. Eu nem vou precisar participar. Depois que termina de configurar tudo, não precisa mais do meu input, não precisa mais de eu ficar lá dizendo faz isso, faz aquilo. Já foi tudo dito. Ele já aprendeu. Ele tem memória, que é uma das coisas muito legais. Ele tem contexto, ele consegue gravar o que foi dito e o que é importante ele não esquece porque ele tem memória. Então, realmente, o OpenClaw é uma revolução aí na internet, nessas ferramentas de inteligência artificial. Agora, se a gente entra aqui no site do OpenClaw, como a gente faz com o ChatGPT, Gemini, você pode ver que não tem aqui um chat pra gente começar a falar. Porque realmente não é assim que funciona. Como você vai querer se comunicar com ele, vai ter tarefas, vai ter API, vai ter um monte de coisa, realmente você não tem aqui num site que armazena tudo isso. Você tem que fazer a instalação do OpenClaw. Pode até ver que tem aqui o comando para instalar no terminal o OpenClaw. E aí a pergunta é assim, ok, tem um comando no terminal. Para muitas pessoas, a maioria, eu diria, isso não diz absolutamente nada. O que eu faço? Eu só rodo isso aqui? Onde que eu rodo? Como é que funciona? O OpenClaw, ele pode ser instalado em diversos lugares. Você pode literalmente instalar ele no seu computador. Você pode instalar ele no seu computador em pastas separadas, usando Docker, por exemplo, que basicamente é um programa que divide seu computador em várias pastinhas, e aí você instala algo só naquela pastinha e não tem acesso ao resto do computador. Você pode instalar em uma hospedagem, VPS, por exemplo, tem todas essas opções. Muitas pessoas, quando lançou o OpenClaw, elas estavam instalando no próprio computador, na própria máquina, o Who instalei. Só que o que acontece com essa abordagem? Você instala o OpenClaw ali, e aí ele tem acesso ao seu computador, aos seus arquivos, aos seus dados. Se você tiver qualquer coisa sensível, coisa de banco, etc., o OpenClaw agora tem acesso a tudo isso. E aí, é seguro ele ter acesso a tudo isso, especialmente sabendo que ele é um agente dependente, de certa forma, e se ele começar a deletar as coisas? Se ele começar a usar esses dados não sabendo que são sensíveis? Então, tem todo esse problema com a instalação do OpenClaw no computador que você usa normalmente, na sua máquina. Muitas pessoas contornaram esse problema comprando um computador só para o OpenClaw. Então, o Mac Mini, por exemplo, ele fez um sucesso enorme na época que lançou o OpenClaw, porque as pessoas estavam comprando Mac Minis justamente só para instalar o OpenClaw e rodar o OpenClaw nessas máquinas. Essa é uma possibilidade, mas não vou mentir para você, é uma possibilidade cara, né? Mac Mini fora tá dando para comprar em $399, beleza, no Brasil não tá esse preço. E agora também já tá num momento de que tá esgotado, basicamente, o Mac Mini de tanto que compraram para essa finalidade.
E eu pessoalmente acho porque é exagerado comprar um computador só para isso. Não é o que eu gostaria. Você pode instalar no Docker, né? Como eu falei, você instala o programa do Docker no seu computador e aí você instala o OpenCloud dentro desse Docker. Só que o resultado para o meu computador, que tem 256 GB de SSD, é realmente a versão mais barata possível aqui, é que comeu tanto espaço, mas tanto espaço, e usa tanta memória, que mesmo eu tendo um M4 aqui da Apple, que é um dos melhores processadores atuais, os mais modernos, né? Meu Deus, ficou impossível de rodar o computador, basicamente. Tinha momentos que ele estava rodando 1000% de todos os núcleos de processamento. Então, assim, é possível, mas eu não tive uma boa experiência. Pode ser que o seu computador você tenha mais memória e talvez seja uma experiência melhor. Você pode testar, com certeza. Mas, na minha opinião, a melhor maneira de instalar o OpenCloud até agora é realmente usando uma VPS, que é basicamente um servidor na nuvem, onde você instala lá e ele fica nesse servidor. Tem uma grande vantagem de instalar no servidor em vez de instalar em máquinas, né, em computadores, que o OpenCloud ele só roda enquanto o computador estiver ligado. Então, se você vai dormir e vai desligar o seu computador, tem que desligar para economizar energia, morreu todo o seu projeto, seus agentes. Quando você ligar, eles vão estar lá, mas eles não vão estar trabalhando durante a noite, porque está desligado. Acabou a energia na sua casa por 2 dias, 2 dias sem o OpenCloud tá rodando. Então, dependendo das tarefas que você tem, também não é ideal. Enquanto isso, a VPS, esse servidor na nuvem, está sempre ligado. Né? Tem uma empresa de hospedagem que o trabalho dela é só manter essa máquina sempre ligada. Então você também não tem esse problema, não corre esse risco. Então, a minha sugestão para quem está começando com o OpenCloud, se você está começando com o OpenCloud agora, é realmente instalar em uma VPS, em uma máquina virtual na nuvem. E é isso que a gente vai fazer nesse tutorial aqui, eu vou te mostrar como que você instala. E essa forma de instalar na VPS também é a mais fácil de todas. Porque aqui você está vendo que a gente tem terminal. Quando eu instalei com esse comando aqui dentro do meu computador no Docker, eu não conseguia abrir o painel, não conseguia fazer funcionar. Então, não foi nada fácil. E olha que eu tenho experiência. Então, a VPS não tem nada disso. Você não vai ter que instalar pelo terminal, você vai clicar quero e instalar. E pronto, basicamente. Então, também é bem mais fácil. Então, para quem está começando, com certeza essa é a opção ideal. E aí, onde que você contrata uma VPS, como é que funciona, né? Qual é a empresa, qual é o site? VPS é basicamente um tipo de hospedagem que é vendida pelas empresas de hospedagem. Você sabe, tem empresa de hospedagem de site, empresa de hospedagem de VPS, várias que vendem os dois. Então, tem várias empresas que você pode comprar VPS, várias populares. Para o meu OpenCloud, e aqui no meu canal e no meu outro canal, eu vou recomendar a empresa que eu uso sempre, que é a Hostinger. Eu gosto muito deles porque eles têm atendimento 24 horas por dia em português. E sim, você começa com um agente de IA lá no atendimento, mas você consegue passar para uma pessoa de verdade. Tem várias empresas agora que não tem mais essa possibilidade, né? Mas a Hostgator tem. Eles têm um custo-benefício excelente, o preço é muito competitivo e eles já têm uma forma de instalar o OpenCloud super fácil. Então, eles estão sempre ligados nas novidades e eles estão sempre melhorando o produto para facilitar ao máximo. Então, por isso a gente vai usar aqui a Hostgator para criar a nossa VPS e instalar o OpenCloud. Você pode escolher a empresa que você quiser, se você quiser usar outra, mas se você for usar a Hostgator, você pode usar o link que vai aparecer aqui na descrição e também tá na tela para ser mais fácil de clicar, que aí você vai poder usar esse link, que é um link afiliado, com o cupom de desconto. Com esse link você consegue usar o cupom de desconto. Então o preço, que já é muito bom, vai ficar ainda mais barato. Então recomendo que você use esse link se você for seguir esse tutorial passo a passo. Aqui na Hosting, tá? Tô na página inicial, não esquece de usar o link que tá aqui na descrição. O que a gente pode clicar? A gente pode clicar aqui em OpenCloud em um clique, e a gente também pode contratar aqui serviços VPS. Os dois vão funcionar, os dois vão ter exatamente o resultado que você quer, você vai conseguir instalar o OpenCloud, mas o OpenCloud com um clique não costuma ser a minha sugestão. Não é porque é ruim, não é porque é mais caro, não tem nada disso. O OpenCloud com um clique, tá? Ó, tem até aqui dois planos diferentes, R$ 34,99 por mês ou R$ 43,99 por mês. É um preço muito bom, parecido ali com o da VPS mesmo. Só que o que acontece? Quando a gente escolhe esse plano aqui, o que acontece? A gente tem aqui pronto para uso, comece imediatamente com acesso integrado com o ChatGPT, nenhuma configuração necessária, já vem tudo pré-vinculado, já está o OpenCloud instalado. Só que, o que acontece com essa possibilidade, que ela é legal, ok, beleza. Aqui você não vai aprender o passo a passo para instalar o OpenCloud em si. E aí você já vai ter um OpenCloud instalado, mas e se você quiser criar outras instâncias do OpenCloud? Não outros agentes, porque no mesmo projeto você consegue ter vários agentes. Mas às vezes você quer criar projetos completamente diferentes e é melhor ter tudo separado. Eu tenho 4 OpenCloud rodando aqui na minha PPS. Então, como é que você vai fazer esse passo a passo? Né? Que já veio instalado para você. Então, nesse vídeo aqui, eu vou te ensinar pela VPS, em vez de usar essa opção aqui de OpenCloud já instalado, só para você aprender como é que faz, para você ter essa autonomia de poder instalar outras instâncias ou até outras coisas na sua VPS. Porque esse aqui, né, já está com tudo, o OpenCloud instalado,
mas você tem o OpenCloud. Contratando a VPS só, sem ser a específica do OpenCloud, você ainda consegue instalar várias coisas junto. Então você pode ter o OpenCloud, você pode ter o NATN, que é uma plataforma de automações bem famosa também. Você pode ter sites no WordPress, sites em outras plataformas. Tudo isso a gente consegue colocar na mesma VPS. Então, por isso, por ter todas essas possibilidades, eu sugiro, em vez de contratar aqui o OpenCloud em um clique, vamos contratar o que vai ali pela VPS mesmo, serviço de VPS, que aí você vai ter todas essas possibilidades e você ainda vai aprender o passo a passo, que para mim é o mais importante, que você aprenda mesmo como é que tudo funciona. Então, serviços, VPS. Então, estamos aqui. E aí, aqui a gente tem 4 planos de VPS. Lá no só do OpenCloud um clique a gente tinha 2, aqui a gente tem 4. Qual a diferença desses planos? Basicamente o desempenho. Então, o KVM1, que é o mais barato, só tem um núcleo de CPU, tem menos RAM, tem menos espaço em disco. A KVM2 já tem um pouco mais, KVM4 mais, KVM8 ainda mais. Para você rodar um único projeto no OpenCloud, se seu plano é realmente só rodar um, no geral, o KVM1 já é mais do que o suficiente, tá? Vai funcionar para você. Agora, se você já vai criar projetos um pouco mais robustos, vai ter vários agentes, talvez você tenha 2 ou 3 OpenCloud, aí o KVM2 é o ideal. Na página do OpenCloud, eles basicamente recomendam as configurações do 4, também excelente se couber no seu orçamento, se você ainda quiser ter mais coisas na sua VPS, esse aqui realmente vai te permitir ter praticamente tudo. Mas o KVM2 já é mais que o suficiente, e se não couber no seu orçamento, você pode começar com um, não tem problema, vai funcionar. Aqui pro tutorial eu vou escolher o KVM2, que é o que eu uso para rodar as minhas 3, 4 instâncias, 5 ali do OpenCloud, então funciona tranquilamente, então vou escolher essa aqui. E aqui, quando a gente contrata por dentro da VPS, a gente tem mais algumas opções aqui que não tinha lá na página do OpenCloud com um clique. Então, o que acontece aqui? Primeiro, a gente tem que escolher o período, por quanto tempo a gente quer contratar, e novamente, quanto mais tempo você contratar, maior vai ser o seu desconto. Então, você vai pagar aqui 24 meses esse valor, mais o cupom para 10%, né, para ter menos 10%. E aí, você vai pagar isso, você pode parcelar esse valor também e pagar no Pix, e aí é isso que você vai pagar por 2 anos. Se você contrata por um mês, você vai pagar R$ 70 a cada mês, já vai ficar bem mais caro depois, sabe? Então, tem esse pequeno detalhe. Então, a minha sugestão aqui é sempre contratar o máximo de tempo possível, que diminui o valor por mês, e você só tem esse desconto na primeira contratação. Por isso que é importante você já fazer agora. Não adianta contratar um mês 70 e depois pensar, realmente funcionou, vou assinar mais tempo para desconto. Primeira contratação para ter o desconto. Então, vamos botar aqui 12 meses. Aqui para mim tá aparecendo esse imposto extra, porque eu tô em Portugal e aí tá calculando aqui o IVA, que é o imposto que a gente tem aqui na Europa. Mas não se preocupe que o seu dono nem deve estar aparecendo isso aqui, deve estar até mais barato que o meu. Você vai colocar aqui o cupom ALIIALEB. Aplicar. Pronto, 10% de desconto. E aí, uma coisa extremamente importante aqui. Antes de você clicar em continuar, temos 2 coisas para escolher aqui. Primeiro, a localização do servidor. E qual a diferença disso? Quanto mais perto tiver de você, o servidor mais rápido vai rodar para você o serviço. Então, o ideal aqui é você escolher o servidor que é mais próximo de você. Então, tem servidor no Brasil, aqui com a hosting São Paulo e Campinas, só você escolher. Não sei qual é mais próximo, o que tiver o menor número aqui. Tá, é o melhor. Para mim tá aparecendo França, que é o mais perto que eles têm de Portugal, então eu vou deixar assim mesmo. Você escolhe o mais próximo de você. E por último, a gente tem que escolher o sistema operacional. E aqui você tem que escolher esse aqui que eu vou te dizer, que é o Ubuntu. E você quer a versão Ubuntu 24.04 LTS. Essa versão, ela já vem instalado tudo que a gente vai precisar para instalar o OpenCloud ali da forma mais fácil, só clicando ali Quero OpenCloud. Então é essa aqui que você quer instalar. Você vai clicar em confirmar. E aí você vai clicar em continuar e fazer o seu pagamento, que novamente pode ser parcelado no cartão de crédito, também no Pix, e tem umas outras opções ali também. Pagamento feito, você vai entrar no seu painel da VPS aqui, você vai ver que o meu já está sendo utilizado, né? Eu tenho várias coisas instaladas, o seu vai ter bem menos uso de memória, uso de disco. E aí, ok, beleza. Como é que a gente então instala agora? Você pode ver que tem um terminal aqui, né? Será que a gente roda aquele comando? Não, forma bem mais fácil. Você pode ver que aqui na esquerda, nesse menu, a gente tem o gerenciador Docker. Lembra que eu te falei? O Docker a gente instala no computador e é tudo divididinho em pastinhas. Aqui a gente tem a mesma coisa. E é isso que vai permitir que a gente tenha várias instalações do OpenCloud. Cada uma vai estar na sua pastinha. Quero instalar também o NTN. Vai estar numa pastinha. Então, é muito prático já ter o Docker aqui instalado. Então, você vai clicar aqui em gerenciador Docker. E para você, que está rodando pela primeira vez isso aqui, vai provavelmente aparecer aqui, talvez, instalar. E uma tela aqui para você clicar o botão instalar o gerenciador Docker. É só instalar, é só clicar no botão e vai ser instalado, tá? Não se preocupa. E aí você vai poder clicar aqui em projetos depois que tiver instalado e vai mostrar aqui os seus projetos. O mais provável é que você não tenha nenhum, né? Você está começando agora. Eu já tenho aqui 3 instâncias do OpenCloud, que são projetos completamente diferentes, e tem um Traefik aqui, que a gente já vai falar um pouquinho mais pra frente o que é algo que você vai precisar também. Mas você não vai ter nada aqui, vai ter apenas um botão, né, de Compose. Compose é o quê? Basicamente a gente vai instalar, né, criar aqui uma nova pastinha e instalar alguma coisa nela. O que a gente quer aqui é implantação com um clique. Então, você vai clicar aqui,
Tem um catálogo de várias coisas que a gente pode instalar basicamente com um clique e você vai procurar aqui o OpenCloud. OpenCloud. Tá aqui ele. Você vai clicar em selecionar e aí vai abrir essa tela e você vai ter que configurar aqui algumas coisinhas. Você só precisa realmente colocar uma informação aqui, tá? Então vamos falar um pouquinho rapidamente. Gateway Token. Gateway é o nome que eles dão pro painel deles, tá? Em inglês aqui e tal. Toda vez que eu falar gateway, tô falando do painel do próprio OpenCloud. Só para não ficar confuso. Para você conseguir logar nesse painel, tem que ter uma senha, basicamente, que eles chamam de token, e eles já geram uma senha aleatória aqui para você. Então você não precisa fazer nada, não tem que mudar isso aqui, pode deixar essa senha aqui mesmo que eles geraram. Agora, o OpenCloud, como é que ele funciona? Tá? Ele tem agentes autônomos, né? Como eu te falei, você pode criar agentes autônomos, mas esses agentes, para eles funcionarem, para eles raciocinarem, eles têm que ter algum modelo de inteligência artificial por trás. Né? Eles não basicamente desenvolveram inteligência do nada, eles estão usando algum modelo, pode ser o Gemini, pode ser o GPT, né, criado pela OpenAI, pode ser o da Anthropic, pode ser vários modelos diferentes. Você tem a opção de escolher qual modelo você quer que os seus agentes de IA eles rodem. Só que o que acontece? Para a gente conseguir concluir a instalação e começar a usar, o ideal é que a gente já coloque aqui a chave de API de um desses modelos para ele já conseguir usar desde o começo. Então, para rodar, você vai precisar de uma chave de API. Se você não sabe o que é chave de API, basicamente você vai pegar esse valor, essa senha, basicamente assim, do modelo, pode ser do OpenAI, Gemini, você vai criar uma conta, você vai ganhar essa senha, e aí o seu agente vai conseguir usar esse modelo através dessa senha, que vai ajudar a comunicar, tá, com o modelo e o agente. É para isso que serve a API Key, é para isso que tem essa API, para conseguir fazer essa comunicação. É de graça? Depende. Muitos modelos te fornecem chave de API gratuitas e você pode usar à vontade os modelos sem pagar. Já outros modelos, mais poderosos, normalmente, eles são pagos. Então, se vai ser grátis ou não, tudo depende aqui do modelo que você for escolher. E veja bem, algumas empresas como Gemini têm modelos que são pagos e têm modelos que são grátis. Tudo isso com a mesma chave de API. Então, pode parecer um pouquinho confuso. Você pode pensar, mas como eu vou saber? Aqui dentro do OpenCloud a gente vai conseguir selecionar exatamente quem a gente quer usar, se é o grátis, se é o pago, etc. Então não precisa ficar com medo no começo que a gente não vai gastar nada, especialmente porque quando a gente cria uma chave de API no Gemini, a gente normalmente já cria uma chave grátis, não tem nem como eles cobrarem alguma coisa, então os modelos pagos simplesmente não vão rodar. Como que a gente pega essas chaves de API? Tudo vai depender aqui de qual empresa você vai escolher. Eu sempre sugiro começar com o Gemini API Key, porque os modelos Flash de Gemini, eles são completamente grátis, você pode ficar usando sem pagar nada. Então, para a gente começar a testar o nosso OpenCloud, para começar a ensinar algumas coisas, é bem melhor fazer no modelo gratuito, não precisa de tanta inteligência para isso. Então, eu vou pegar uma chave do Gemini. Onde que a gente pega essa chave do Gemini, caso você queira fazer o mesmo? Você vai entrar no seu AI Studio, né, que é a ferramenta do Google, então AI Studio. Vai entrar aqui nele. E aqui embaixo, ó, a gente tem pegar chave de API. Aqui tá aparecendo as que eu já tenho, basicamente. Se você não tiver uma aqui, você vai clicar em Create API Key, criar, né, uma chave de API. Escolher aqui um projeto. Se não tiver projeto, é só você criar um novo. Criar. Seguir com a criação de chave. E você vai pegar uma chave aqui do Gemini. Você pode pensar assim, nossa, mas será que é pago? Será que tá tudo funcionando? Meu Deus do céu. Olha só, a gente tem aqui o Billing Tier, que é quanto é que a gente está pagando, né? Por essa chave de API, em que plano a gente está dessa chave de API. Então, você pode ver que essas minhas chaves aqui, elas já estão no Tier 1, ou seja, já são chaves de API que permitem cobrar. Então, se eu rodar com essas chaves alguns dos modelos mais caros que são pagos, ele vai deixar e vai me cobrar depois. Quando a gente recém cria uma chave de API, normalmente ela tá aqui, ó, Free Tier. Ou seja, é um plano gratuito aqui que você está rodando essa API e você não vai conseguir chamar os modelos que são pagos. Então isso também já dá, né, um bom alívio. Meu Deus, não vou sair gastando sem nem saber. Então você vai copiar a chave de API que você gerou e colar aqui no OpenCloud. Então pronto, a gente tem aqui agora a senha do nosso painel, a gente tem a chave de API do Gemini para conseguir rodar esse modelo dentro do nosso OpenCloud e a gente só vai clicar em implantar. É fácil assim. Você pode ver que a gente já tem aqui umas opções de WhatsApp, Telegram, que a gente consegue se comunicar com os nossos agentes através dessas plataformas e várias outras. E a gente vai aprender como é que configura isso, mas a gente vai aprender mais tarde quando chegar nessa parte. Tá? Então, por enquanto, aqui você pode deixar em branco. E aí você vai clicar em implantar. O projeto está sendo implantado. E aí é só a gente esperar ele ser implantado para a gente poder começar a usar. O projeto está implantado aqui, então demorou 1 minutinho mais ou menos. E aí aqui a gente está rodando. E aí, para a gente acessar, então, o painel, o gateway, para a gente conseguir ver ali como é que tá, iniciar o nosso agente e tal, é só clicar aqui em abrir. Vai abrir essa tela aqui para você fazer login no painel. Qual que é a senha? A gente já tem a senha, foi aquela token de gateway, que já estava, né, configurada ali para a gente. Você vai só clicar aqui, copiar e colar aqui dentro. Agora, depois disso, você vai clicar em login.
E pode ser que funcione de cara, e pode ser que você não consiga fazer o login. Pode ser que fique aparecendo uma tela assim, ó, dizendo que basicamente não tá seguro. Aí tem várias opções que ficam aparecendo aqui, mas basicamente que não tá seguro, localhost, HTTPS, etc. Se isso acontecer com você, não se desespera, você não instalou nada errado. Isso é uma das novas atualizações do OpenCloud que para rodar o gateway você tem que estar em um lugar seguro, vamos dizer assim. O que é um lugar seguro aqui na internet? É algo que tenha HTTPS. Só que quando a gente contrata em uma VPS, por padrão, VPS é algo muito configurável, né? Que a gente pode colocar o que a gente quiser configurar da maneira que a gente quiser. Então ela não vem por tabela instalada essa parte de HTTPS. Então tudo que a gente tem que fazer é instalar. E não se preocupa que também é muito, muito fácil. Quando eu fui instalar, que eu tive esse problema, não conseguia logar e estava tentando resolver, apareceu aqui pra mim, aqui embaixo, uma chamada aqui grande falando instale o Traefik e deixe sua hospedagem segura, seu VPS seguro e um botão de instalar, tá? Traefik, é isso aqui, ó, que tá escrito. Então é só clicar em instalar, você coloca o seu e-mail e pronto, tá instalado e vai resolver esse problema do painel. Poxa, pra mim não tá aparecendo essa mensagem de Traefik agora. Agora não tem nenhum problema. Você vai vir aqui em Compose, implantação com clique, da mesma maneira que a gente fez com o OpenCloud. E aí, a gente tem aqui o Traefik. Você vai selecionar. Tudo que você tem que colocar aqui é o seu e-mail, não tem nada pago, nada. E clicar em implantar. E aí vai demorar 1 minutinho ou 2 para criar aqui essa nova pastinha com o Traefik, já está tudo configurado, tudo instalado. E aí o seu painel vai funcionar. Então, se você tiver com esse problema de, nossa, meu painel não está rodando, está dizendo segurança, localhost, HTTPS, esse é o problema. Só instalar e o painel vai funcionar. Aí você vai entrar aqui novamente nessa tela, né, clicando aqui em abrir, vai copiar o token do gateway, login e pronto. Abriu aqui o nosso painel do OpenCloud, tá? Então, tá aqui, maravilhoso, funcionando. E agora a gente vai aprender um pouquinho mais sobre esse painel. Eu quis muito regravar esse vídeo, não só por essa parte do Traefik, que é novidade, mas porque o painel também teve umas mudanças que foram muito significativas. Então tem umas coisas que eu quero mostrar que mudaram bastante. Antes da gente começar, eu só quero trocar o painel aqui para português, que no geral vai ser mais fácil de entender. Se você quiser continuar com ele em inglês, não tem nenhum problema. Para trocar o idioma, você vem aqui ó, em Overview. E aí, aqui tem ó, Linguagem. Você vai trocar aqui para Português Brasil. E pronto, o nosso gateway já está aqui maravilhoso em português. Você pode ver que nem tudo muda para português, tá? Várias coisas aqui, o painel muda várias coisas, mas tem algumas coisas que não foram traduzidas. Isso é completamente normal, paciência, acredito que em algum momento eles vão traduzir por inteiro. Então aqui a gente está na parte de chat e a gente vai ativar aqui o nosso primeiro agente, porque ele ainda não existe, basicamente não foi criado. Só que olha só um detalhe. Eu botei a chave de API do Gemini, uma chave que é gratuita, e aqui está rodando com o 3.1 Pro Preview, que é um modelo pago. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar aqui para Gemini 2.5 Flash, que a gente sabe que é um modelo gratuito. Essa é uma mudança nova muito legal no painel, que a gente consegue ver exatamente qual modelo está rodando, porque às vezes ele resolve rodar outro, porque ele quer, porque ele acha que aquele é o padrão, e aí você acaba gastando, né, quando você está usando uma API paga, sem querer. Então, aqui a gente consegue ter a noção de qual é o modelo que está sendo utilizado. Então, vou simplesmente mandar uma mensagem. Oi, vamos começar? E aí ele vai responder, oi, quem sou eu? Quem é você? É isso que ele está falando. Essa é a mensagem padrão de quando o OpenCloud é iniciado, quando um agente é iniciado. Se você não entende inglês, não tem problema, porque eu estou te falando que é isso que ele está falando. Quem sou eu e quem é você? Então, você pode continuar escrevendo em português e, obviamente, vamos falar em português aqui. Falo isso para ele para ajudar. Vamos falar em português, por favor. Eu sou a Alissa e você é um agente recém-criado que pode escolher seu nome e emoji e vibe. Porque normalmente a segunda pergunta que ele faz é qual nome você gostaria que eu tivesse, qual emoji eu devo utilizar, qual é a minha vibe. Então eu já vou deixar que ele escolher o que ele quiser. Você não precisa fazer assim. Você pode só dizer oi, eu sou seu nome, e aí ele vai continuar, né, perguntando as coisas e você vai decidindo. Ó, fico feliz em falar português, sou o agente recém-criado. Preciso de uma identidade que tá algumas sugestões. Então aqui, nome, criatura. É muito bom isso aqui porque é assistente de IA, daí o espírito da máquina. Então passa para um negócio completamente louco. Vibe e emoji, que tal? O que você acha? Me diga o que combina mais comigo. E aí você pode continuar aqui mandando mensagem. O interessante é que o Gemini 2.5 Flash é grátis, né? Então você pode ficar falando. É muito bom não gastar tokens, né? Maravilhoso. Se for só terminar aqui de escrever para ele, só para ele poder ter um nome e tal, para ser mais fácil a gente se comunicar. E a gente vai passar pro resto do painel, como é que ele funciona, o que tem aqui, que é interessante. E aí, perfeito, agora eu sou Cláudia, assistente de IA, minha vibe é tal. E aqui ele escreveu uma coisa muito interessante que a gente vai explorar nesse vídeo, que eu não falei até agora nos outros, mas eu quero passar rapidamente por isso aqui também, que é
Agora que sei quem você é, vamos dar uma olhada no meu Soul para sabermos o que é importante para você e como melhor posso te ajudar. E o que é Soul? É a alma, um arquivo de alma dele. Então todos os seus agentes vão ter 3 arquivos. Identidade, que é onde ele escreve ali quem sou eu, né, qual é a minha vibe, o emoji. Então, deixa eu ver se ele mostrou aqui, ó. Escreveu no arquivo de identidade quem ele é, porque a gente decidiu aqui, né, e aqui. Ele tem um soul, que é como ele deve agir. Não é quais são as tarefas dele, é como ele deve se comportar. Por exemplo, nunca compartilhe dados sigilosos, não fique enrolando, não fique dizendo, ok, obrigado, você está certo, eu acho que... Não enrole. Então tem várias coisas assim que está escrito no soul. E a gente tem também um arquivo chamado memória. Esse arquivo memória, ele anota tudo que ele considera importante, que ele não pode esquecer. E é muito bom, porque a gente sabe que muitas vezes no ChatGPT, no Gemini, uma das coisas mais frustrantes é perder, né, o contexto da conversa, parece que não lembra o que a gente está falando. E aqui, se for algo importante, ele anota e ele lembra. Mas já, aqui dentro do painel, a gente vai passar por esses arquivos e a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles. Então, aqui no painel, a gente tem várias opções, novas algumas, antigas já outras. E eu vou ser sincera com você, a gente não costuma usar todas essas que estão aqui. Eu já estou trabalhando com o OpenCloud quase 2 meses, desde ali que ele ficou popular. E são pouquíssimas as coisas que eu uso aqui. Quais são as coisas que eu uso muito? Agentes, habilidades e configurações. Essas são as 3 mais importantes. Visão geral é um resumo aqui de senha, etc. Qual é o agente que está rodando, o idioma, tá tudo certo. Canais são quais canais de comunicação estão configurados. Então você consegue integrar aqui com o Telegram, com o WhatsApp, com o Slack, com o Discord, e aí mostra o que está configurado. No nosso caso, não tem nada configurado. Então não está mostrando basicamente tudo não, nada. Depois a gente tem instâncias aqui, ó, quais são os clientes, que é cliente é basicamente esse painel aqui que a gente está rodando. Sessões, que é basicamente, né, conversas que a gente está tendo com os agentes. Aqui só temos um agente e uma conversa. Então essa sessão aqui. Então uso, o que está sendo usado, custo, tokens, etc. Tarefas Chrome, que aqui no painel é algo que parece completamente louco, meu Deus, o que é isso? Mas o Chrome é basicamente o relógio do seu sistema, do seu OpenCloud. Então vamos pensar naquele exemplo que eu falei no começo do vídeo. Eu quero que toda segunda-feira você pegue as notícias e me mande as mais interessantes. No relógio do seu sistema vai estar lá que toda segunda tem que rodar essa tarefa de pegar as notícias e enviar as mais interessantes. Então está escrito no Chrome, uma tarefa do Chrome, tá? Do relógio. Dá pra ver isso aqui? Dessa maneira não, com certeza. Esse painel... Eu vou confessar que o painel do OpenCloud, ele não é algo óbvio, não é algo fácil. Não se preocupa se você está achando assim, meu Deus, o que é isso? Tá? Todo mundo tem essa experiência. Mas como eu te falei, a gente praticamente não usa nada disso aqui que está em controle. Depois a gente tem aqui agentes e habilidades e nós. Agentes e habilidades a gente costuma usar. Então aqui em agentes, a gente tem aqui o nosso principal agente. É o único, né, que está criado. Esse é o nome sempre do primeiro agente que aparece. E aí aqui a gente tem o quê? A gente tem um overview. Então, qual é o nome do agente, qual que é o workspace dele, onde vai estar todos os arquivos, memória, soul, etc. Tem qual é o modelo, né, o modelo padrão que ele está usando. Eu vou trocar aqui para o Gemini Flash, salvar. E você vai ver que muitas vezes isso aqui muda e volta para o que estava antes. Tá? Não tem nenhum problema, depois a gente consegue forçar aqui nas configurações. Depois, a gente tem arquivos, que são os arquivos desse agente. Lembra que eu te falei? Todos os agentes têm um arquivo SoulMD, um arquivo IdentityMD, um arquivo de memória. E como você pode ver, tem alguns outros arquivos aqui, como por exemplo, usuário, que são informações sobre você que ele está captando. Então, tools, quais são as ferramentas que ele pode usar e tal. Heartbeat, que é basicamente junto lá com o Chrome, o que ele tem que fazer, né? Que tarefas são sempre agendadas, que tem que ocorrer sempre. Então, a gente tem todos esses arquivos aqui para cada um dos agentes. Se você tiver mais agentes, você vai ter aqui, né, outras opções. E aí vai aparecer aqui os mesmos nomes, mesmos arquivos, mas o conteúdo vai ser diferente, porque vai ser daquele outro agente específico. O que é interessante a gente ver aqui? Soul, Identity e Memória. Se a gente for aqui no Identity, tem aqui o conteúdo Quem Sou Eu. Então, nome, Cloud, criatura, assistente de AI, vibe, casual e o emoji, robozinho, igual a gente falou aqui para ele no chat. Lembra que ele estava falando ali que atualizou o Identity MD, que ele mostrou ali a tarefa correndo? Foi isso que ele fez. Atualizou aqui com os dados relevantes para ele lembrar quem é ele. O Soul, como eu te falei, é basicamente como é que ele deve agir. Você pode ver que o Soul aqui, ele está inteiro em inglês, mas se a gente for na documentação do OpenCloud, é esse link aqui, vou deixar na descrição também. Aqui tem tudo que é possível sobre o OpenCloud, nem sempre da forma mais óbvia de entender, mas tem aqui toda a documentação. A gente pode procurar aqui por soul.md. Tem aqui o template e eu posso clicar aqui para traduzir. Traduzir para inglês não, né? Peraí, pelo amor de Deus. Então pronto, aqui é o que está escrito
dentro desse Soul, tá? Só botei aqui para traduzir para ser mais fácil pra gente seguir esse vídeo. Ó, você não é um chatbot, você está se tornando alguém, seja mesmo prestativo, não só cumprir tabela, tem opiniões, proativo, conquiste a confiança, lembre-se que você é um convidado, limites, assuntos privados permanecem privados, na dúvida pergunte antes de agir por conta própria. Então tem basicamente como ele deve se comportar. E aí você pode estar pensando, então se eu quiser mudar o comportamento dele, eu venho aqui em agentes, no Soul MD e escrevo o que eu quero mudar? Sim, é exatamente isso. Você pode criar algo completamente personalizado aqui, pode ir adicionando o que você quiser, você pode falar com ele no chat e dizer, escreva isso no seu Soul, mude seu comportamento para isso e escreva no seu Soul. Ele vai fazer. Tá? Então é para isso que serve esse arquivo. E a gente tem memória, que deve estar vazia, que aí ele vai anotar as coisas importantes. Então, por exemplo, se você der uma tarefa que tem que ser feita de forma muito específica, etc, etc, talvez ele guarde aqui na memória para ele lembrar como é que tem que ser feito. Então, esses arquivos são super importantes para cada um dos agentes. Você pode mexer neles à vontade, escrever o que você quiser para personalizar o seu agente. Depois a gente tem tools, e aqui é basicamente quais são as ferramentas, vamos dizer assim, que ele pode utilizar. Por exemplo, ler arquivos, como ler o próprio Soul, ler a própria identidade. Escrever nesses arquivos, também é importante. Editar esses arquivos, também é legal. Então, aqui, honestamente, o que eu sugiro é deixar tudo marcado, já é o que vem de fábrica, né, por padrão. Deixa tudo. Tá ótimo. Skills são as habilidades que o nosso agente tem. A gente já vai passar aqui para skills, mas o interessante que você tem que entender aqui é que cada agente pode ter suas próprias skills, suas próprias habilidades. Não tem que ser algo compartilhado entre todos. Da mesma forma, algo que eu esqueci de falar aqui no overview, que já mudou pro Pro aqui, mas aqui teoricamente está Flash, meio duvidoso, né? Mas você pode ver que quando a gente tiver mais agentes, cada um vai poder ter o seu modelo padrão. Então, às vezes, você tem um agente que é para tarefas mais simples, então você vai deixar um modelo gratuito que não custa nada. Mas às vezes você tem um agente que tem que fazer uma tarefa muito especializada que você precisa que ele seja inteligente. E aí, nesse caso, você vai querer escolher o modelo mais caro, que é melhor. Então, você consegue escolher modelos diferentes para cada um dos agentes. Você consegue ter habilidades diferentes para cada um dos agentes. Já vamos passar para essa parte. E você consegue ter canais diferentes para cada um dos agentes. Então, você pode ter 3 agentes e cada um deles vai ter o seu bot no Telegram. 3 agentes e cada um vai ser seu bot no Discord. Então, cada um deles pode ter configurado um canal. E às vezes você quer um no WhatsApp, que é o principal, que é quem você vai falar sempre, e os outros você vai botar no Telegram ou no Discord. Você também pode fazer isso. Então, é legal essa parte aqui de agentes, que você realmente consegue escolher bem para cada um o que você quer que ele tenha acesso, como é que vai funcionar, os arquivos, as skills, tudo. Depois a gente tem aqui skills, habilidades, né? Skills. E você pode ver que aqui já vem por padrão várias skills, várias habilidades para o seu agente utilizar. Todos os agentes que a gente cria no OpenClaw vêm com essas skills por padrão habilitadas. Você pode desabilitar o que você quiser. Para que servem as skills? Né? Tipo, nossa, mas para que isso? Para que essas habilidades? Vou te dar um exemplo concreto de algo que eu fiz recentemente. Eu te falei, né, que eu estava criando lá meu projeto para postar no Twitter. Para postar no Twitter, tem que usar a API do Twitter, X, né, que seja, e utilizar essa API da maneira que manda a documentação para conseguir fazer o post. Nossa, gente, ele não vem com isso na cabeça por tabela, né? Não é porque ele tem um modelo que automaticamente ele sabe usar a API do Twitter. Então, eu, em teoria, tenho que treinar ele. Olha, essa API aqui, é assim que ela funciona, aqui estão os comandos que você tem que usar para conseguir postar, etc, etc. Eu vou ter que ensinar isso tudo pro meu agente. Só que eu não sou a única pessoa, com certeza, que tem a necessidade de que o agente aprenda a postar no Twitter. Tem várias pessoas que estão usando o OpenClaw pro Twitter, pro X. Então, em vez de todo mundo ter que ensinar o básico e o mais avançado, né, que for preciso sobre o Twitter para cada um dos agentes, existe uma skill que já ensina tudo que tem que ser ensinado sobre a API do Twitter, de como é que utiliza, etc. Então você instala ela e automaticamente seu agente já está treinado nisso. Você não teve que ficar lá gastando seu tempo explicando. Você instalou a skill e automaticamente com a skill ele já entendeu como é que funciona. Então a skill não só treina o agente, mas ainda poupa muito tempo pra gente. Até porque, vou ser sincera com você, eu nunca tinha usado a API do Twitter. Eu não ia ser uma boa pessoa para treinar aqui o meu agente, como é que funciona, usa assim, usa assim. Eu não sei fazer isso. Eu imagino que para várias coisas que você queira que a gente faça, você também não vai saber fazer. Né? A gente está pedindo eles para ajudar. Então, você tem a skill. Simplesmente que já vai treinar ele por você, muitas vezes no que você nem sabe. Aqui tem as skills padrões, mas você consegue instalar novas skills e até instalar skills que sejam só para um agente ou para todo mundo. Mais pra frente aqui no vídeo eu vou te mostrar como é que você instala uma skill. E por último aqui do que a gente realmente usa desse painel, configurações. Você pode ver que aqui tem 1 milhão de coisas, environment, authentication, login, CLI, segredos, né, que são as chaves de API, às vezes, etc. 1 milhão de coisas. Mas aqui realmente não é isso que a gente usa. Porque você pode ver que dependendo do que a gente está fazendo, ele aparece uma mensagem falando assim, esses formulários aqui, ó, form,
eles não conseguem fazer todas as configurações. Talvez você tenha que usar o arquivo mesmo, o formato de arquivo para configurar o que você quer. Essas configurações, eles basicamente são o arquivo opencloud.json, que está dentro da sua instalação do OpenCloud. Ficou difícil? Deixa eu facilitar aqui. Basicamente, esse opencloud.json é um arquivo de configurações. Então, tudo que você configura aqui, ele simplesmente escreve nesse arquivo. Para isso que serve essa parte. Para a gente ver esse arquivo, a gente poderia ir lá pelo terminal, dentro da nossa pastinha do Docker, procurar ele, abrir ele pelo terminal, que é um negócio que eu acho muito chato. Mas a gente pode entrar aqui no Gateway, configurações e clicar aqui em Raw. Raw, basicamente, que não tem aqui os formulários, é literalmente só o que está no arquivo. Algumas configurações, alguns campos de configurações não conseguem ser representados realmente, então use aqui o arquivo mesmo para você conseguir editar o que for necessário, se não tiver aqui, né, nas opções. Eu nunca uso essas opções, eu acho elas 10 vezes mais trabalhosas do que só editar o arquivo. Então, minha sugestão aqui é que quando você vem aqui, você está querendo vir nessa parte de arquivo mesmo. Você pode ver que não mostra aqui de cara, você tem que clicar aqui, clicar no olhinho, vai aparecer. Nossa, tá saindo e voltando, tá saindo e voltando. Clica no olhinho e clica de novo, aqui rápido, dentro do texto, que se tiver aqui o seu cursor vai parar de sair. Tá, eu sei porque eu demorei muito para entender como é que isso funcionava. Também uma novidade das atualizações do OpenCloud. E aqui a gente tem todas as nossas configurações, nossas chaves de API, etc. Tokens não aparecem, né? Então, prático também. E aqui a gente tem tudo. Então, por exemplo, uma coisa que é fácil a gente entender. Quais que são os agentes? Então, quais que são os modelos padrões? A gente tem modelo padrão Gemini 3.1 Pro Preview e a gente tem os outros modelos aqui instalados. 3.1 Pro Preview, o 3 Flash, o 2.5 Flash e o 2.5 Pro. Quando eu botei lá a chave de API do Gemini, quando a gente estava falando do OpenCloud, ele já selecionou 5 modelos diferentes para deixar instalado. E a gente pode alternar entre eles. Então, tem aqui todos. Poxa, eu não quero que o 3.1 Pro Preview seja o meu padrão por tabela, né? Então, eu, pessoalmente, gosto de tudo vir aqui e sempre trocar o padrão para esse aqui, só para garantir que ele não vai ficar gastando esses tokens ou não vai rodar porque não pode gastar, né, com esse modelo mais caro. Aqui para baixo depois a gente tem a lista de agentes. Nosso agente é o main, né, como a gente viu aqui em agentes, tem o nome dele certinho. Qual que é o modelo? 2.5 Gemini Flash. E aqui a gente tem várias outras configurações. Onde é que eu acho todas essas configurações? Bem, você pode usar aqui o arquivo, né, Docs OpenCloud AI, que tem todas as coisas possíveis, mas você vai ver que aqui são coisas muito pontuais que a gente coloca. Então, por exemplo, se a gente tivesse configurado o Discord e errado algum token, a gente consegue vir aqui e trocar o token. Criei vários agentes, mas eles não estão conseguindo se comunicar. Você consegue vir aqui e botar um campo aqui dizendo permitido eles se comunicarem, deixa. Então, normalmente a gente faz isso de forma pontual. E não se preocupa que nos meus vídeos aqui do canal, quando a gente tem que editar esse arquivo, eu sempre boto que você tem que editar, você pode só copiar e colar. Para todas as alterações que eu já vi necessárias, eu tenho vídeo aqui no canal, já ensinei, já colei qual é o código, tá? Então, é só assistir esses vídeos, vários deles vão estar linkados aqui na descrição também. Com isso explicado sobre o nosso gateway, sobre o nosso painel, é basicamente isso que a gente usa realmente. O chat para falar com a gente, o agentes para ver nas configurações dos nossos agentes, os arquivos deles, habilidades, skills para ver quais estão instaladas, configurações quando a gente tem que realmente editar o arquivo de configuração do nosso OpenCloud. É isso que a gente faz nesse painel. Agora que eu já te mostrei o painel, você pode também ter pensado assim, interessante, mas tem algumas coisas que eu gostaria de fazer que eu não vi aqui no painel para fazer. Por exemplo, instalar novos canais, né, para se comunicar, bem estranho para fazer aqui. Ou instalar um novo modelo, por exemplo. Eu tenho de Gemini, mas eu quero usar, sei lá, o GPT, Anthropic, OpenRouter. Onde tem a opção de trocar aqui o modelo? Tipo, como que eu instalo um novo modelo? E realmente, para essas coisas, a gente vai ter que usar o terminal. Mas não se preocupa, porque é bem tranquilo de fazer. Tem um trilhão de tutoriais aqui no canal também, vou te mostrar agora. Mas depois, se você quiser usar algum outro canal, tipo, eu vou ensinar aqui o Telegram. Ah, mas quero usar o Discord. Tem vídeo. Quero usar o Slack. Tem vídeo. Quero instalar outro modelo. Todos os modelos são da mesma forma. Então, é bem fácil de fazer aqui, mesmo que seja no terminal. Mesmo que você não tenha intimidade com o terminal, não se preocupa, porque é bem tranquilo. Então, como que a gente entra no terminal e entra aqui nessas configurações para instalar novos modelos ou instalar novos canais? A gente vai voltar aqui na HostGator. Então, a gente está aqui no nosso gerenciador Docker, tem nossos projetos. Você vai ver que tem aqui essa palavra linda, terminal. Você vai clicar aqui e a gente vai entrar no terminal da nossa VPS. Então, a gente está aqui no terminal, ele abre na raiz. Só que você lembra que eu te falei assim, olha, a gente está instalando com o Docker, que é muito legal, que vai criando várias pastinhas, que a gente chama de container. E aí, tudo é instalado separadinho e tal. Então, se eu vier aqui e tentar acessar as configurações do nosso OpenCloud daqui, não vai funcionar, porque a gente não está na pasta, né, onde foi instalado o OpenCloud, não está no container onde foi instalado o OpenCloud. Então, antes de a gente conseguir fazer qualquer coisa no terminal, a gente tem que entrar nesse container. E aí, como é que a gente entra nesse container?
Primeiro, a gente tem que saber qual é o nome desse container. Para saber o nome de um container, de uma pastinha do Docker, é Docker PS. E aqui ele vai listar todos os containers que existem, que está o nome deles. Você vai copiar esse nome aqui, tá? O nome do seu container. E você vai escrever assim para acessar ele. Docker, exec, -it, o nome do container, cola aqui, e bash. Não se preocupa que esse comando tá aqui na descrição também, tá? Pra você. Você não tem que entender. Eu não entendo, pra ser sincero. Eu sei que esse é o comando pra entrar e eu entro. E é isso aí. E aí agora a gente tá dentro do container, dentro da nossa pasta. E aqui sim a gente pode rodar o comando para entrar nas configurações do OpenCloud pra gente configurar um novo modelo ou um novo canal. Então você vai rodar simplesmente OpenCloud config. E aí vai abrir aqui as configurações dentro do OpenCloud. Então sim, rodar nessa máquina. Pronto. Aqui a gente tem várias opções. Trocar o espaço de trabalho, né, o workspace, quais são os modelos que estão sendo utilizados, ferramentas que a gente pode usar para fazer pesquisa e tal, nosso painel, canais, as skills, habilidades, ver se está tudo certo e sair. Continuar que é sair, salvar as configurações. Então, vamos começar instalando um novo modelo. Então, vamos aqui, modelo, clicar aqui. E aqui ele está perguntando quem é o provider, né? Quem é a empresa por trás do modelo que a gente quer instalar. Então, por exemplo, a gente instalou o Gemini, a empresa é o Google. Se a gente quiser instalar o GPT, a empresa é OpenAI. E assim por diante. Então, tem várias opções aqui. Eu gosto muito de uma opção que é o Open Router, porque lá ele tem vários e vários e vários modelos, inclusive alguns aqui do Gemini, do GPT, etc. E aí você pode fazer tudo por lá. Então, você pode ter uma única chave de API e conseguir usar vários modelos diferentes. Então, eu acho isso muito interessante. Então, a gente vai usar aqui nesse exemplo, o Open Router. O que eu fizer aqui é exatamente o que você vai fazer para qualquer um desses modelos. A instalação é exatamente a mesma. Então, eu vou clicar aqui em Open Router, Enter. E aí ele vai pedir a API Key, né? Então, qual que é a chave para a gente conseguir fazer essa comunicação. Então, eu vou entrar lá no Open Router e pegar uma chave. E agora que eu já peguei a minha chave aqui do Open Router, vou só colar ela aqui. E aí ele diz, pronto, beleza, feito. Quais que são os modelos que você quer usar a partir do Open Router? Aí você pode ver que aqui, ó, ele já mostra pra gente as opções, várias opções que o Open Router tem. Então, se a gente for navegando com setinha mesmo para cima e para baixo, a gente consegue ver aqui todas essas opções. A gente sabe que é o Open Router, eu usava, meu Deus, porque começa aqui com o Open Router, que é o nosso provider, né, a empresa por trás do modelo, da chave de API que permite que a gente use tais modelos. E aqui estão todos os modelos que o Open Router permite que a gente use. Então, por exemplo, se eu quisesse usar um modelo da OpenAI, como GPT-4 ou Mini, com o Open Router eu tenho acesso a esse modelo. Então, eu poderia colocar aqui. E aí, aqui, ó, cuidado, porque para você marcar o modelo, não é Enter. Se você der Enter, você vai sair daqui. Para você marcar o modelo é espaço ou Tab. Tá? E fica verdinho assim, tá vendo? E aí você pode marcar aqui quantos modelos você quiser para ficar disponíveis através do Open Router. Se você tivesse escolhido outro provider, ia funcionar da mesmíssima maneira, mas em vez de estar escrito Open Router aqui, seria o nome do provider, né, da empresa, e aqui teriam os modelos que estão disponíveis. Pode ser menos, pode ser mais aqui com o Open Router, podem ser outros. Então, tudo vai depender de qual foi o provedor, qual foi a empresa e chave de API. E aí, aqui embaixo, você pode ver que o que aparece aqui também, que já estava tudo marcado. São os modelos que a gente já tem instalado. Então, ó, tem instalado aqui o Gemini 2.5 Pro, Flash, 3 Flash Preview e 3.1 Flash Preview. Então, vamos supor que eu não quisesse mais o Gemini 3.1 Pro Preview para garantir que nunca vai rodar ele. Tab. Desmarco. Uma coisa que pode acontecer, que já deixaram aqui nos comentários, é que a pessoa instalou lá com a chave do Gemini, com a API key do Gemini, e aí como estava por tabela o 3.1 Pro e a chave de API dela não permitia usar planos pagos, ela não estava conseguindo rodar o Open Cloud dela, não funcionava nunca, sempre dava erro de token, porque a chave de API dela não tinha acesso a esse tipo de modelo. Então, se isso acontecer com você, você escolheu aqui alguns modelos, ou você começou o Open Cloud, nossa, não está rodando realmente o modelo, lembra, você vem aqui no seu painel, aqui no chat mesmo, você consegue trocar para o modelo e aí você escolhe um modelo que seja gratuito. Daqui a pouco vai aparecer aqui o do Open Router, né, que a gente vai instalar aqui, e a gente vai escolher aqui também o que a gente quiser, se não rodar, porque a chave de API não está funcionando com esse modelo, pode ser porque ele é pago, pode ser que seja pago e você não carregou a sua conta, tem várias opções. Tá? Mas se não funcionar, tenta trocar aqui de modelo. Do Google 2.5 Flash é o mais certo, assim, de funcionar, porque mandar mensagem e receber é grátis, basicamente. Então aqui, beleza, marcamos tudo que a gente quer, ou desmarcamos, né? E aí, para confirmar, Enter. Fim. Pronto.
É isso. Agora, a gente vai clicar aqui em continuar. Funcionou configuração completa. Só que você pode ver que se eu voltar aqui, não tá aparecendo ainda. Né? E nem saiu aqui o próprio preview. Por quê? Porque agora a gente tem que reiniciar o nosso OpenClaw, o nosso container, a nossa pastinha, para ele pegar as alterações. Como que a gente faz isso? Vamos vir aqui de novo no terminal. Primeiro de tudo, a gente tem que sair da pastinha para conseguir reiniciar ela. Sair do nosso container. Então, você vai só escrever exit. Saiu. E agora, você vai simplesmente pegar lá de novo o nome do seu container. Então, é esse aqui. E você vai escrever docker restart e o nome do container. E aí, ele vai reiniciar. Pronto, reiniciou. Você pode ver que se a gente voltar aqui, já perdeu, né, a conexão, fechar. Voltar aqui novamente, pegar o token, abrir aqui o painel de novo. E aí agora, a gente continua com 3.1 Pro Preview aqui. Será que eu não tirei? Você estava falando? Enfim, e tem aqui os do Open Router. Tem o automático, que sempre é instalado, né? Ele escolhe qual que é o modelo, basicamente. E o GPT-4o Mini, que foi o que a gente tinha escolhido ali, que a gente marcou. Tá, então agora a gente tem essas opções para utilizar. Se você quiser trocar, é só escolher aqui, clicar e pronto. Vai usar essa aqui que você está escolhendo. Se a gente vier aqui em agentes, você também tem as opções para trocar qual é o padrão do agente. Ok, então a gente conseguiu mudar de modelo e instalar um novo modelo. Agora vamos supor que a gente queira instalar um novo canal de comunicação. A gente quer se comunicar com o nosso agente pelo Telegram. Como é que a gente faz isso? O passo a passo é quase o mesmo. A gente vai entrar de novo no nosso container, então setinha para cima e vai mostrar aqui, docker exec it, o nome do container bash, entramos aqui, vamos botar OpenClaw config, e aí aqui, antes da gente continuar, só quero te mostrar um detalhe que pode atrapalhar aí essa sua instalação ou qualquer outra configuração. Você viu que a gente instalou um novo modelo e ele automaticamente pegou aqui que o modelo padrão é esse novo que a gente colocou. O que acontece? Pode ser que a gente tenha colocado aqui um modelo, vários modelos, e alguns são pagos, e a gente não está usando a API certa, e aí o modelo não vai funcionar. Então, se a gente estiver configurando aqui a parte do Telegram, que a gente vai ter que mandar uma mensagem para o agente para confirmar, e ele vai ter que responder, a gente precisa que o modelo que a gente escolheu esteja funcionando. Então, se isso acontecer com você, você vê que está aqui um modelo que não vai funcionar, que não está funcionando, você testou, não funciona, você tem que vir aqui no OpenClaw, você vem aqui em configurações, vem de novo aqui ó, no arquivo RAW, clica para ver. Ó, se a gente descer aqui, a gente tem modelos e a gente tem aqui, ó, qual que é o modelo padrão. Então, a gente pode vir e trocar aqui, ó, para o 2.5 Flash. Salvar. Então, vou salvar aqui. E aí, aqui não vai mudar automaticamente. Então, a gente pode sair aqui. Vamos sair de novo aqui, Exit. Reiniciar o container mais uma vez. E aí vai funcionar, vai mudar aqui para o Gemini Flash e a gente sabe que está funcionando. Tá? Então, se acontecer de que o Telegram não responde token, sempre que é problema de token, é questão do modelo que está sendo utilizado. Com isso explicado, divaguei um pouco, mas é importante você saber todos os detalhes. Vamos voltar aqui e entrar no nosso container. E vamos rodar de novo o OpenClaw config. Mudou aqui de novo para o Gemini Flash, então perfeito local. E aí vamos instalar o Telegram. Então, aqui a gente vai em canais, né, para adicionar um novo canal. E por que a gente vai fazer o Telegram? Porque é o mais fácil de todos. Meu Deus, é tão fácil de fazer que eu sempre sugiro você escolher o Telegram para começar. Depois, se você quiser, você pode configurar também o Slack ou o Discord. Eu gosto muito do Discord, especialmente para quando vai ter vários agentes para se comunicar. Mas vamos começar aqui pelo Telegram mesmo. Então, tem aqui, ó, configurar ou linkar canais. Vou dar Enter. Qual que é o canal que a gente vai escolher aqui? Telegram, primeira opção já. Ó, recomendado e perfeito para iniciantes. Então, sim. E aí ele diz aqui pra gente o que fazer, ó. Abrir o Telegram e conversar com esse bot father. E aí criar um novo bot no Telegram. Copiar o token que ele vai dar e colocar aqui o token. Então é só isso que a gente vai fazer. Vou entrar aqui no bot father. Aqui já tá tudo desconfigurado, já invalidado. Só pra deixar claro. E você vai rodar aqui /new bot. Ele vai te perguntar qual que é o nome. Você vai colocar o nome que você quiser. OpenClaw Tester. Agora, um usuário, né, que é o que vai rodar aqui. Então, e pronto, está feito e deu aqui o nosso token. Então, vou copiar esse token. Vou colar aqui no nosso terminal. Vou dar Enter aqui para botar o token. Colar o token. Feito. E aí, a gente vai clicar aqui em Terminado, tá? Só isso que a gente vai fazer. Terminado. Ele vai perguntar se a gente quer configurar como é que é as políticas de acesso. O normal é parear, que é o que a gente vai fazer. Eu vou clicar assim só para te mostrar. Ó, pode ser o parear. Pode ser permitir sempre mensagens de um usuário específico
Então, eu conseguiria pegar o meu ID lá no Telegram e colocar aqui. Aí não teria que fazer o pairing, tem que parear um com o outro. Open, todo mundo pode usar. Enfim, tem várias opções. Eu vou colocar aqui pairing mesmo, que é o normal. E pronto. Feito isso, concluir, continuar, né? Concluir. E sempre que a gente termina uma configuração aqui no terminal, a gente tem que reiniciar o container. Então, exit, restart aqui o container. Agora, a gente vai voltar no Telegram e a gente vai começar a falar com esse nosso bot. Vou vir aqui, começar, e vou mandar um oi. E aí, ele vai dar o nosso código de pareamento, tá? Esse código aqui. Como que a gente vai parear isso aqui, então? A gente tem que ir lá no terminal de novo e confirmar isso aqui. Então, a gente vai voltar aqui, terminal, terminal. Vamos entrar de novo lá no nosso container. E aqui a gente vai rodar aquele comando. Você pode ver que aqui na documentação do Telegram, ele tem aqui quais são os comandos, ó. Pairing list Telegram. Então a gente pode rodar isso aqui para ver quem tá querendo parear. Então, ó, mostrou aqui, ó, o código e tal, beleza, que foi requisitado agora. E depois a gente vai colar exatamente o que o Telegram nos mandou aqui. Ó, Open Cloud Pairing Approved Telegram tal, que é basicamente o que está escrito aqui, Open Cloud Pairing Approved Telegram e o código. Vou só, colar aqui. Ele tá dando não configurado de novo. De novo, eu acho que eu preciso reiniciar o container. Então, deixa eu só sair e reiniciar, que às vezes isso acontece mesmo. Fechar aqui de novo. Abrir novamente. Se aparece essa tela aqui, não se preocupa, é só que ele tá inicializando. Isso agora foi. Oi? E pronto, era só isso. Eu tinha que reiniciar o container. Tem que reiniciar o container sempre. E aí, ó, pronto, estava aguardando sua resposta. Podemos continuar de onde paramos. O que você acha? Tá vendo? Maravilhoso. Funcionou. Só faltou a pessoa reiniciar o container para ele salvar as configurações. Então, essa parte de configuração do Telegram também foi bem tranquila. Agora, vamos voltar para uma coisa que eu te falei. Que eu falei assim, a gente tem aqui várias habilidades, né, legais que a gente pode já ver por tabela, mas se a gente quiser uma outra habilidade, se a gente quiser instalar uma habilidade, uma skill, como que a gente faz isso? Porque você vai ver que se a gente vier aqui no terminal, se a gente entrar no nosso container, se a gente rodar as configurações, config, e entrar aqui na parte de skills, que tem uma parte de skills, ó, habilidades, a gente pode configurar as skills agora e a gente pode configurar algumas dessas que já vêm instaladas. Mas e se eu quiser instalar outras? Não tem essa opção aqui. Então, como que a gente faz isso? Eu vou dar um ESC aqui para sair das configurações. Estamos dentro do container ainda, mas não mais nas configurações. E aí, a gente vai querer instalar uma nova skill. Primeiro de tudo, cadê essa skill? Onde é que eu encontrei essa skill? O OpenCloud, eles têm um diretório de skills que é o Cloud Hub, tá? É do próprio OpenCloud, e aqui tem várias skills que você pode instalar. Então, se você clicar aqui em skills, tem uma lista de 36.229 skills para você aproveitar e instalar. Um detalhe, o OpenCloud, código aberto, qualquer um pode criar skills, certo? E às vezes as pessoas não têm as melhores intenções. Elas podem querer capturar seus dados, fazer seus agentes agirem de forma errônea, tem várias opções aqui, né, de código malicioso que eles podem implantar. Então, sempre sugiro você marcar aqui, ó, esconder suspeitos, para garantir que você está pegando skills que são seguras, vamos dizer assim. Temos várias aqui, várias. E aí você pode escolher a qual você quer instalar. Eu vou instalar uma que eu gosto muito, que é o Humanizer. Essa skill aqui. Essa skill ela é muito legal porque ela simplesmente faz com que o seu agente, quando for gerar textos, deixe o texto mais humanizado. Ela pega aqui a página da Wikipedia que diz basicamente quais são os sinais de que um texto foi escrito por um agente de IA. E aí o agente ele lê isso e ele entende que ele não pode fazer então no texto para não parecer que é IA. É muito interessante. Você pode ver que aqui, ó, vírus não tem, tá? Verdinho. OpenCloud também, verdinho, ou seja, confiável. E aí você pode instalar. Agora, download, como é que a gente colocaria esse arquivo que a gente fez download lá no terminal? Dá, mas bem mais complicado. E agora? Cadê? Como é que a gente instala? É bem simples, o OpenCloud já tem o OpenCloud já tem um comando Cloud Hub para instalar. Então, vou simplesmente pegar esse aqui. Eu reparei agora que eu peguei a skill errada. É essa aqui que eu gosto, que eu sei que o nome dela é só Humanizer. Então, vou pegar esse aqui. Então, vou vir aqui no nosso terminal. E eu tirei que tinha muita coisa aqui na tela. Então, eu vou entrar aqui na nossa pasta de novo, que eu acabei saindo. Então, entrar na pasta. Vou entrar dentro da pasta do OpenCloud, tá? Isso aqui é um passo extra que a gente não tinha feito ainda. Pra gente entrar nessa pasta, a gente pode ver quais são as pastas que existem aqui dentro do nosso container. ls-la mostra tudo que tem. Então, tá tudo aqui.
E a pasta que a gente quer entrar é essa aqui, ó, OpenClaw. Então você vai copiar isso aqui, CD, que é para navegar para essa pasta, colar, OpenClaw. E aí o que a gente vai fazer com isso? Aqui a gente vai rodar ClawHub, install, e o nome da skill. Opa, copiei aquilo ali, né? O nome da skill, que é esse aqui. Instalado. Pronto. Então agora, se a gente sair, reiniciar o nosso container. Reiniciado. Vamos abrir aqui de novo. Token abrir. Se a gente vier aqui em habilidades, skills, a gente tem aqui, ó, built-in, que são aquelas que já vêm instaladas, e agora a gente tem essa aqui, ó, Humanizer, que foi instalada por nós. Então, ela está aqui. Então, se eu vier aqui no chat e eu falar para ele usar essa skill, ele vai usar. Tu pode ver que aqui a mensagem do Telegram também está aparecendo aqui. E falar assim, o que você acha? Eu gostaria que antes de decidirmos, você usasse sempre a skill Humanizer quando for escrever textos para redes sociais. Vamos dizer assim. Entendido, vou atender suas preferências, verifiquei e não encontrei nenhuma chamada Humanizer. Isso aqui pode acontecer. Muitas vezes ele já encontra a skill direto. Às vezes ele não encontra. Por quê? Porque em teoria o OpenClaw ele, né, foi criado no início para ser instalado no computador. Então ele tem aqui nos arquivos dele, na memória dele, nas configurações, que o lugar onde está instalada a skill é uma pasta específica chamada skill e o caminho dela para chegar até essa pasta, o caminho que o OpenClaw tem que percorrer é um que seria o caminho como se estivesse no computador. Só que a gente não está no computador, a gente está no Docker. Então muda um pouquinho aqui qual é a pasta que a skill está instalada. Então nesse caso aqui, tudo que você tem que fazer, a skill já está instalada, a gente viu ela aqui, é dizer a skill está instalada em. Aí você vai colocar aqui o caminho do OpenClaw dentro certinho do Docker. Já vou te dizer qual é esse caminho. /data, ponto, OpenClaw, skills. Conseguiu achar a skill? Sim, consegui, encontrei, já compreendi as diretrizes dela. Então estou pronto para usar para qualquer necessidade que você tiver de textos. Se acontece isso, tá? Desse negócio de skills, que é muito comum quando a gente está na instalação do Docker, é só você mandar realmente o caminho certinho de onde está instalada a skill e ele vai conseguir encontrar. Poxa, mas como que eu sei, né, qual que é o caminho? Você pode perguntar lá mesmo no terminal. Então aqui no terminal, para a gente conseguir saber qual é o caminho exatamente, né, de onde está a skill, você vai vir aqui acessar, né, o seu container, vai acessar a pasta OpenClaw. Você pode listar aqui tudo que tem aqui, você vai ver que tem a pasta skills, então você vai acessar essa pasta skills. Se a gente listar aqui de novo, tem, né, a skill Humanizer, é uma pastinha dela. Você pode navegar por ela se você quiser. Humanizer. E rodar. Oh, meu Deus, escrevi errado. Botei um ponto. Humanizer. E aqui para listar PWD. Tá aqui. Então é só você copiar esse caminho aqui. Pode ser que ele seja diferente, dependendo se você estiver em outra hospedagem, se tiver feito no computador. Então é só copiar o caminho e avisar para ele, olha, tá aqui nessa pasta. É simplesmente, ele não consegue encontrar de vez em quando uma skill que você instalou, simplesmente porque o caminho que ele está procurando a skill não é o mesmo que ele aprendeu, né, quando foi criado, que seria porque ele está preparado para estar instalado no computador. Tá? Então é só isso, a skill está instalada aqui, bonitinha, ele só não está achando. E aí você ajuda ele a encontrar o caminho da skill. Então agora você viu que depois que ele encontrou, ele já compreendeu e vai sempre utilizar quando escrever texto, exatamente quando eu pedi. Gostaria que você usasse sempre a skill de Humanizer quando for escrever texto para redes sociais. Então, quando ele for escrever, ele já sabe que tem que usar essa skill também. De configurações básicas do OpenClaw, para você começar a usar, você já entendeu tudo. Então, a gente viu aqui como é que a gente instala, como é que a gente usa esse painel, como é que a gente instala novas skills, instala novos canais, instala também outros modelos, caso você queira utilizar. Então, tudo isso você já sabe fazer. Agora, é com você. É hora de você começar a falar com o seu agente, explicar qual é a tarefa que você quer que ele faça, como é que você quer que ele se comporte, etc, etc, etc. Só que lembra que eu te falei assim, o OpenClaw ele é muito poderoso, especialmente porque você pode criar vários agentes. Aqui eu te mostrei o básico criando um agente. Mas o poder real do OpenClaw, ele tá em criar vários agentes, que aí você pode executar tarefas super complexas e aí eles vão se ajudando. E aí, eu não vou botar essa parte aqui no vídeo, porque é algo mais demorado, mais longo, mas se você quiser aprender como é que você constrói vários agentes aqui no seu OpenClaw para te ajudar com as suas tarefas, sugiro que você assista o vídeo que tá aparecendo aqui na tela, onde eu te falo tudo sobre criação de multi-agentes no OpenClaw.